Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Queremos desde já pedir a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com seus amigos, que é uma forma de você também estar levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Queridos, o ano novo ele traz consigo novos desafios. Nós estamos aí adentrando 2024, e é claro que nós sempre revisitamos os compromissos do último ano que não foram alcançados. Você costuma ver aquela dieta que deixou de fazer, a academia que se comprometeu em iniciar, você pensa em coisas que você projetou em 2023, mas não realizou, e aí já coloca para 2024, mas claro, nós também passamos a ver novos alvos, metas, sonhos, projetos que elaboramos para o novo ano. Porém, com os desafios, com os compromissos, vem também os medos, as dúvidas. E aí vem a pergunta: do que você tem medo? O que é que te amedronta ao iniciar esse novo ano? A relação é grande e varia de pessoa para pessoa. E eu listei aqui alguns medos que são mais comuns em nosso meio. Por exemplo, medo de adoecer. Iniciar o ano já doente não é uma coisa muito boa, e ter a perspectiva de vir a adoecer muito mais. O medo do desconhecido, o que é que me aguarda? Sempre algo que nos deixa amedrontado. O medo da decepção, da traição, alguém nos decepcionar, alguém trair a nossa confiança. O medo de atrasar os pagamentos, meu Deus, os compromissos. Medo da solidão, medo do ridículo, de ser desqualificado, de não se sentir capaz de exercer ou executar uma tarefa. O medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo da morte. Muitos desses medos, queridos, eles estão imbricados, ligados entre si. Por exemplo, o medo da doença e o medo da morte. Será que essa doença é uma doença que pode culminar com uma tragédia? Ou o medo do fracasso, que pode me levar a me ensimesmar, a viver uma vida solitária? Esses são chamados de medos existenciais, porque descrevem uma condição interior do coração do homem. Ou seja, não são medos de coisas específicas, as quais todos nós temos. Medo de altura, medo de cobra, medo de estar fechado em um ambiente pequeno, medo de voar de avião, e outros medos que às vezes nós temos no nosso dia a dia. Talvez você se identifique com algum desses medos, e de um jeito ou de outro, todos nós temos os nossos medos. A sua lista não será igual à minha, mas todos nós podemos nos identificar com algum desses medos. Se nós não estamos, por exemplo, amedrontados com aranhas, talvez o nosso medo seja o da rejeição daqueles que amamos. Todos nós pensamos, por exemplo, em nossa própria morte de tempos em tempos. Quando isso acontecerá? Em que circunstâncias? O que fazer? O medo, queridos, é uma emoção humana básica, que muitos de nós vivemos constantemente nas suas garras, nas garras da preocupação, da ansiedade, do medo. Como que nos tornamos reféns do medo. E é certo que em algum lugar, em todo o nosso pensamento, Deus tem que estar presente na solução de qualquer um dos nossos medos. Daí a Bíblia, em várias passagens, nos declarar para não ter medo. Deus nos disse para não temermos, porque Ele sabia que todos nós, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, lutaríamos com o medo, mas cedo ou mais tarde, nós teríamos que enfrentar essa batalha. O que você faz quando seus medos parecem estar vencendo? Tem pessoas que se enclausuram, se afastam, se isolam. Outras acabam entrando em vícios da bebida, das drogas. Outros mergulham num processo de ansiedade, de depressão. Talvez alguns comecem a perder a esperança.
no fundo do seu coração, pequenas sementes de dúvida criam raízes, crescendo em uma colheita de frustração e raiva. Você passa a ter raiva de si e até mesmo dos outros. Eventualmente, isso acontece com a maioria de nós. Nós não estamos blindados, nós não estamos imunizados desses problemas da vida. Alguns dos melhores homens e mulheres da Bíblia lutaram com suas dúvidas internas quando os seus sonhos não se tornaram realidade. Quando projetaram coisas que gostariam de alcançar, de fazer e que não viram se realizar. E é através do testemunho de um desses personagens da história bíblica que eu quero meditar nessa noite. Assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 15, nós vamos ler um único versículo. Quero convidá-la, à medida que você encontrar, a ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura pela mídia. Nós vamos estar fazendo a leitura na versão NVI, Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua versão sem nenhum problema. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado Deus Todo-Poderoso, ó Deus, estamos diante da Tua palavra, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, Senhor, e pedindo que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento em que estaremos, ó Pai, levando a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua igreja. Ó Deus, usa-nos como instrumento de bênção, de edificação, de cura, de libertação, de salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, que Teu Espírito Santo aquiete, Senhor, todo pensamento, tome cativo a Ti, Senhor Deus, todo homem, toda mulher que nessa noite vem participar desse culto de celebração, de adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te louvo, Te oro e Te agradeço. Em nome de Cristo, amém. Podeis sentar-vos, queridos. Aleluia. A passagem de Gênesis, capítulo 15, verso 1, que lemos, está dentro de uma narrativa que envolve um personagem reverenciado nas três principais religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E o seu nome é Abraão. Para entender o contexto dessa passagem, nós temos que voltar a um tempo muito distante, a um lugar chamado Ur dos Caldeus. Aquela era uma cidade às margens do rio Eufrates. Esse rio ainda existe hoje. Ele flui através do Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Os historiadores dizem que Ur foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Na época de Abraão, milhares de pessoas viviam naquela cidade. Ali havia um grande centro de ensino de matemática e astronomia, bem como uma grande biblioteca. Ur era conhecida como um centro de comércio internacional. Poderíamos talvez fazer uma comparação um pouco tosca com um grande centro como São Paulo. Quanto a Abraão, sabemos que ele era chamado inicialmente de Abrão, conforme a leitura que fizemos nessa noite. E o termo Abrão significa pai elevado, pai ilustre, pai excelso. Depois, o Senhor mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos, pai de muitas nações. Abraão tinha cerca de 75 anos, quando a Bíblia passa a narrar a sua história. Poderíamos dizer então que Abraão já era um homem de meia idade. Ele era um empresário próspero, era bem conhecido por muitas pessoas, respeitado. Ele e sua esposa Sara, que antes chamava-se Sarai, não tinham filhos. É nesse contexto que Deus fala a Abraão pela primeira vez, lá em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí
está o início da história desse homem. Mais tarde, Deus prometeu-lhe descendentes. Lá em Gênesis 13:16, o Senhor diz a Abraão: como o pó da terra será a tua descendência. Contudo, 10 anos passam rapidamente, sem qualquer sinal dos filhos, da herança. E amados, naqueles dias, filhos era a continuidade da linhagem, era a esperança de que o projeto daquela família prosseguisse. E lá em Gênesis capítulo 14, é relatada uma grande vitória de Abraão. Abraão derrota 4 reis, e mesmo Abraão sendo grato, porque ele havia derrotado aqueles reis, porque ele havia trazido Ló, que havia sido levado ao cativeiro, dado libertação para milhares de pessoas, mesmo diante de todas as conquistas, o mais profundo desejo de Abraão não havia sido ainda realizado, que era ver o seu filho. Eu creio que o maior temor de Abraão vinha do fato de que Deus não parecia ter pressa em cumprir a sua promessa de dar-lhe um filho. Os anos estavam passando e Abraão não via cumprir-se a promessa de Deus. Quanto tempo mais Abraão esperaria? Porque Deus atrasou. Teria o Senhor mudado de ideia? Havia algum problema que Abraão não conhecia? Seria pecado na vida de Abraão? Eles estavam fazendo algo que desagradava a Deus? Por que o ventre de Sara ainda estava fechado? Se Deus havia prometido, por que estava demorando tanto para a promessa ser cumprida? Deviam ir para o plano B? Queridos, todas essas perguntas certamente passaram pela cabeça de Abraão. Deus sabia exatamente o que era que o seu servo estava pensando. Ele viu a dúvida no coração de Abraão, ele entendeu o seu medo. Agora o Senhor se movimenta para tranquilizar Abraão de que tudo ficaria bem. Ainda não havia chegado a hora daquela criança nascer, mas não estava longe. Lá em Gênesis capítulo 17, versos 15 a 17, diz assim, Deus falando a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? A dúvida, diante de tanto tempo, estava no coração de Abraão. A história de Abraão, queridos, nos apresenta pelo menos 4 razões pelas quais Abraão poderia ter duvidado da promessa de Deus acerca do seu filho. A primeira é porque ele era muito velho, ele já estava com 100 anos. Segundo, haviam passado muitos anos desde que a promessa havia sido dada por Deus. Ele tinha 75 anos quando recebera a promessa e agora estava com 100. Nada disso havia acontecido antes, de um homem com uma idade tão avançada e uma mulher também gerar filhos. Sara era muito velha e também duvidou da promessa de Deus. A dúvida estava no coração de Abraão e de Sara. Mas, queridos, quando você pensa sobre isso, não havia nenhuma razão para acreditar. Pelos olhos humanos, nós poderíamos dizer que Abraão e Sara estavam certos em duvidar. Talvez, se fosse você ou eu, nós também estávamos como que cheios de dúvida. Mas, naquele momento, exceto porque Deus havia prometido de fazer isso, Abraão resolveu apegar-se à promessa de Deus. Queridos, a questão é simples. A promessa de Deus para a vida de Abraão é que grande será a sua recompensa. Será que isso era suficiente para Abraão? Será que nós podemos olhar para as nossas vidas e sabermos que nós um dia estaremos eternamente na presença do nosso Deus, porque Ele lhe foi dado como promessa do Senhor para a sua vida? Será que isso é suficiente para que você permaneça nos caminhos do Senhor?
Ou será que qualquer coisa nesse mundo pode lhe afastar dos caminhos de Deus? Assim estava a vida de Abraão. Em resposta a essa pergunta, Deus declara a Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. E aqui, queridos, nós não podemos imaginar um escudo no sentido de uma coisa pequena que protegia apenas o peito de Abraão, numa simbologia de um soldado. Não. Aqui é um escudo grande, daqueles que protege da cabeça à ponta dos pés. Tal escudo oferece proteção completa contra todos os ataques do inimigo. Do mesmo jeito, o inimigo das nossas almas, ele procura derrubar-nos, procura nos destruir, e é por isso que nós precisamos estar com o nosso escudo sempre à nossa frente, para que diante das setas do maligno, nós possamos nos defender. Chamar Deus de nosso escudo significa duas coisas específicas. Primeiro, que Deus nos protege em momentos de dúvida, e assim como Abraão e assim como Sara tiveram dúvida no seu coração, eu já tive muitas dúvidas na minha caminhada com o Senhor. Se não fosse o escudo do Senhor a proteger-me, para não permitir que eu viesse a estar engodado pelas dúvidas, eu não estaria aqui. Mas além disso, o escudo de Deus, ele nos resgata nos momentos de perigo, nos momentos de angústia, nos momentos em que nós nos sentimos como que desamparados. O Senhor, ele nos protege, ele nos guarda. É por isso que o Senhor diz: eu sou o teu escudo. Ele não diz que ele nos dará um escudo, não. Ele diz que ele, o próprio Deus, é o nosso escudo. O Deus dos céus, ele é o nosso escudo. E isso significa, queridos, que nós temos um Deus, nós temos um escudo que é onipotente, que é universal, que é eterno. Esse escudo não pode ser derrotado, é tão forte quanto o próprio Deus. Nós não poderíamos ter uma posição melhor. Quem pode nos derrotar? Quando o próprio Deus é o nosso escudo. Não há nada, nem ninguém, que possa tocar aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. A grande mensagem, queridos, desse versículo, é que se Deus é o teu escudo, você não precisa ter medo. Agora, ao contrário, se Deus não é o teu escudo, você tem motivos para viver apavorado. Porque, queridos, o mundo que nós vivemos nos leva ao desespero se nós não temos a Cristo. Mas se o Senhor é Deus da nossa vida, nós estamos ancorados em um porto seguro. Essa declaração, queridos, não significa que nada vai prejudicar-nos, mas que nada vai prejudicar-nos sem a permissão de Deus. Nem câncer, nem AIDS, nem falência nos negócios, nem roubo, nem deficiência física, nem perda de emprego, nem um terrível acidente, nem a morte, nem qualquer sofrimento que possa ser afligido aos filhos de Deus. É certo, queridos, que os crentes, eles não estão imunes da tristeza, do sofrimento, da dor. Nós não estamos blindados. O que acontece com os outros, com aqueles que não são crentes, acontece conosco. Nós temos um pneu furado, nós temos uma enfermidade, e às vezes até uma enfermidade que leva à morte. A diferença é que sabemos que Deus nos protege do mal, que nada passa a nos tocar, sem que primeiramente passe pelas suas mãos amorosas. Se o mal nos toca, se uma enfermidade nos alcança, isso só acontece com a permissão de Deus, segundo os seus propósitos. Esse conhecimento, queridos, não significa que não choramos ou não sofremos. Longe disso. É a base, ao contrário, da afirmação de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não se entristeçam como os outros que não têm esperança. As pessoas lá fora, elas vivem entristecidas, elas vivem abaladas, até mesmo com a morte, porque ela não tem perspectiva de amanhã. Mas nós, que fomos comprados e lavados no sangue do Cordeiro, temos a esperança da vida eterna. A nossa dor é diferente, justamente porque nós
esperamos em Deus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em instituições humanas, a nossa esperança está no Senhor. Há um testemunho no site Portas Abertas, você pode acessar e você vai encontrar, de um missionário que foi preso. Pessoas de uma aldeia no sul da Ásia acusaram o pastor Devan de forçar pessoas a se converterem ao cristianismo. Essa grave acusação o levou à prisão, mas ele não ficou desapontado por estar preso. Em vez disso, ele considerou essa uma oportunidade de compartilhar o amor de Deus com aqueles que estavam ali em cadeias. As acusações vieram depois que um crente de sua igreja se mostrou interessado em participar da escola bíblica. Quando o pastor Devan foi ajudá-lo a se inscrever, os moradores começaram a acusá-lo de forçar o jovem a se tornar cristão. Ele foi preso e formalmente acusado de conversão forçada. Inicialmente a polícia ia libertá-lo, sob fiança, mas um grupo de pessoas se reuniu e começou a pedir que não o soltassem, alegando que ele estaria destruindo a religião delas. Então foi apresentado outra queixa contra Devan, ao que o missionário respondeu: vocês não podem fazer nada comigo, exceto o que o meu Deus permite que vocês façam. Essa, queridos, é uma resposta perfeitamente bíblica. Nosso Deus é um escudo ao redor do seu povo. Nada pode nos tocar, exceto aquilo que Deus permite. Isto me leva, queridos, à questão central da passagem de Gênesis. Por que Deus esperou tanto tempo para dar a Abrão um filho? Abrão tinha 75 anos de idade quando Deus falou pela primeira vez com ele. E 100 anos quando Isaac nasceu. Ele tinha quase 85 anos quando Deus veio até ele e disse: não tenha medo. Depois de todos esses anos, Deus ainda não estava pronto para responder às orações de Abraão. Abraão era velho, mas seria mais velho ainda antes de Isaac finalmente nascer. De todas as perguntas, queridos, que afligem o povo de Deus, nenhuma é tão vexatória quanto a questão da oração sem resposta. E eu quero crer que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, já teve a oportunidade de clamar, de suplicar, de orar, de interceder a Deus. E a sua oração não teve resposta no tempo que você queria. Sabemos, queridos, que Deus nos ama e tem um bom plano para nossas vidas. Por que então que Deus demora tanto para responder algumas das nossas orações? Em especial, aquelas que são mais profundas e sinceras. A partir da experiência de Abraão, eu queria sugerir 3 motivos por que isso acontece. O primeiro motivo é para desenvolver a nossa perseverança. Para simplificar, seria muito fácil se Deus respondesse a todas as nossas orações da primeira vez que orássemos. Imagina só, um turbilhão de oração e de imediato Deus já respondendo tudo aquilo que a gente pedisse. Queridos, se assim fosse, nós não teríamos Deus como Senhor da nossa vida. Na verdade, nós teríamos Deus como nosso escravo, como nosso servo, porque nós estaríamos dando ordens a Deus o tempo todo. Além disso, a nossa fé seria uma fé rasa, porque sempre que nós pedíssemos, Deus estaria atendendo. Eu lembro, queridos, de um período no meu trabalho, quando eu estava responsável com outros técnicos de realizar um treinamento. Sempre havia alguém que se escorava nos demais e saía com a seguinte declaração: fazendo ou não, o treinamento vai acontecer. Assim, eu deixo a coisa rolar e vai dar tudo certo. Depois de várias tentativas de procurar ter a colaboração daquele colega, já chateado com a sua falta de envolvimento, um dia eu cheguei para ele e falei: você sabe por que o trabalho acontece? Não é porque as coisas se realizam como que num passe de mágica, não é isso. É porque outros técnicos assumem a função que era sua realizar, a fim de que o treinamento aconteça satisfatoriamente. Você está sendo desleal com seus colegas. Gostando ou não, aquelas palavras fizeram com que ele passasse a participar das atividades. Isso parece familiar a você? Será que na sua casa isso já aconteceu com algum membro da sua família? Ou até mesmo na igreja?
provavelmente uma pessoa responde a essa descrição. E apesar de todo o desconforto para tratar desse assunto, muitas vezes, queridos, nós optamos simplesmente em assumir a responsabilidade que é do outro fazer. Eu sei que Deus nos colocou para realizar a sua obra e nos tem dado talentos. E às vezes, amados, num trabalho de equipe, como é, por exemplo, a casa do Senhor, a igreja, cada um precisa entender a sua responsabilidade, a sua participação. Desde a sua manutenção, a fidelidade nos dízimos, quer seja com relação ao seu compromisso no trabalho, de estar presente assiduamente às programações, quer seja com relação à minha participação para que a obra do Senhor se realize. E às vezes nem todos têm essa visão, mas o Senhor nos permite a cada momento ter a oportunidade de nos voltarmos para Ele e fazermos a sua vontade com excelência. E aprender isso, queridos, é um processo que envolve perseverança na casa do Senhor da liderança, perseverança no nosso lar, daqueles que estão ensinando, no caso, os pais aos filhos. Certamente, a sua fé se fortalecerá através das situações difíceis. Todos os dias você receberá novas oportunidades de confiar em Deus e de responder graciosamente àqueles que forem grosseiros, antipáticos e soberbos. Ore para que Deus trabalhe na vida deles e, se necessário, mude a sua direção. Infelizmente, às vezes, diante de um obstáculo, diante de um problema, muitos esmorecem, simplesmente abandonam a caminhada. Quantos hoje não vivem traumatizados por situações com que se envolveram na igreja até mesmo? Mas eu quero lhe dizer, queridos, que o Senhor nos chama a ser perseverantes, a prosseguirmos para o alvo, a termos os olhos colocados em Jesus e saber que há uma história de amor que foi começada lá na cruz do Calvário e que só vai ser concluída quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Há um segundo motivo, porque Deus demora tanto para responder às nossas orações, para garantir que somente Ele obtenha a glória. Quando o apóstolo Paulo escreveu a história de Abraão, lá no livro de Romanos, capítulo 4, versos 19 a 21, ele diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão não só teve que esperar 25 anos por uma resposta às suas orações. Meu Deus, imagina só, 25 anos orando, esperando o cumprimento de uma promessa. E a cada ano que se passava, mais distante essa promessa ficava, porque o corpo envelhecia, o desespero chegava. Imediatamente, depois que Deus falou com ele em Gênesis capítulo 15, Abraão concordou com Sara em dormir com a sua serva Agar. Abraão, desesperado para ver a sua herança chegar, cedeu ao plano B, ouviu a sua esposa Sara: olha, meu ventre está fechado, até agora o Senhor não cumpriu a sua promessa, mas tem um jeito, deita com a minha escrava, e aí os nossos problemas serão solucionados. Plano B trouxe mais problema, não era o plano de Deus, era o plano do homem. Queridos, quando nós deixamos o plano do Senhor e enveredamos por planos humanos, quebramos a cara. Essa tentativa míope de ajudar a Deus saiu pela culatra e trouxe tristeza e mágoa a todos os envolvidos. Deus muitas vezes atrasa suas respostas para que aprendamos com as nossas falhas, usando nossos próprios recursos. Só então Deus age, mas quando Ele faz, demonstra que somente Ele é o responsável por responder às nossas orações e que somente Ele é merecedor de toda glória. Terceiro motivo, porque Deus demora tanto para responder às nossas orações, para aprofundar a nossa confiança nele. Eu acho que é por isso que lá em Hebreus capítulo 11, é dado mais espaço na relação de heróis da fé
a pessoa de Abraão do que a qualquer outro herói. Ele é o homem proeminente da fé na Bíblia. Quando lemos a sua história e vemos quanto tempo ele esperou, 25 anos, pela sua promessa, ganhamos uma nova perspectiva sobre nossa própria situação, porque às vezes nós queremos a resposta de Deus de imediato. Se nós pedimos algo pela manhã, até o meio-dia queremos já respondido. E ai de Deus, se chegar à noite e não tivermos a resposta, porque aí a gente já coloca no WhatsApp: irmãos, eu estou desesperado, meu Deus, eu começo a ligar para um e para outro, me ajude. A nossa confiança em Deus é muito pequena. Se Abraão teve que esperar, queridos, não nos surpreenderia que muitas vezes teremos que esperar muito tempo pela realização de nossos sonhos e pelas respostas às nossas orações. E como aconteceu com Abraão, a espera não é ruim, se nos faz aprofundar nossa confiança em Deus e aprender mais sobre o seu caráter. O problema é que ao invés de buscarmos a confiança em Deus, de aprendermos mais de Deus, nós nos curvamos à internet da vida. E aí deixamos a nossa audição ser semeada com porcarias, os nossos olhos passarem a ver nada que edifica, ao invés de mergulharmos nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 motivos, queridos, nos ensinam que a resposta de Deus ao medo não é uma falácia, não é uma fórmula que basta você cumprir para que isso aconteça. Na verdade, é o próprio Deus a resposta final a todo o temor do coração humano. É por isso que Deus diz a Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Você já se perguntou por que Deus, no Velho Testamento, é chamado de eu sou? Acima de tudo, queridos, significa que Deus é eternamente existente, portanto, toda a criação depende dele, ninguém pode ser comparado a ele. Infelizmente, há algumas pessoas que têm uma ideia distorcida de achar que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Não! Satanás só tocou na vida de Jó porque Deus assim o permitiu. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, o Senhor é o nosso Deus. Ninguém pode ser comparado a Ele, Deus é completo em si mesmo, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. Pense nisso dessa forma: dizer que Deus é o grande eu sou, significa que quando chegamos a Ele, Ele é tudo o que precisamos exatamente naquele momento, no momento do desespero, no momento da aflição, no momento da angústia. Ele é aquele que pode todas as coisas. É como se Ele estivesse dizendo para cada um de nós: eu sou a sua força, eu sou a sua coragem, eu sou a sua saúde, eu sou a sua esperança, eu sou a sua fonte, eu sou o seu defensor, eu sou o seu libertador, eu sou o seu perdão, eu sou a sua alegria, eu sou o seu futuro. Deus é suficiente para enfrentarmos todas as crises. Abraão, queridos, entendeu isso. E 4 princípios fizeram mover-se do medo para a fé. Abraão era como qualquer um de nós, um homem. Ele tinha os seus medos, como nós temos os nossos. Mas ele não ficou imobilizado, paralisado diante do medo. Ele creu. E eu espero que esses princípios que se aplicaram à vida de Abraão se apliquem aos seus, para que a sua estagnação, a sua paralisia, a sua imobilidade passe a ser agora um passo de fé, de confiança, e que você possa fazer de Deus o teu escudo. O primeiro princípio é que a fé se concentra em Deus e não em nossos problemas. Um amigo meu, ele foi ameaçado de morte. Isso fez com que ele se retraísse, se isolasse. Ele ficou amedrontado com o que certas pessoas poderiam fazer com ele ou com a sua família. Enquanto nós conversávamos, eu lhe disse: é hora de passar do medo para a fé. Você está pronto para se mudar? Ou você quer continuar nessa casa do medo? Nós oramos, reivindicamos as promessas de proteção de Deus,
E quando o vi na semana seguinte, ele disse que tinha dormido muito melhor naquela noite, porque não estava mais se concentrando nos seus medos, ele estava colocando os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida e da sua família nas mãos do Senhor. Pense em Abraão, queridos. O passado lhe levava a descrer no cumprimento da promessa de Deus de que ele teria um filho. 25 anos haviam se passado, ele já estava com 100 anos de idade, sua mulher com 90, e o seu passado não mostrava nada de que aquela promessa se cumpriria. O seu presente também mostrava que a sua promessa tardava. O que ele tinha era um filho com a escrava da sua mulher. Sua única esperança estava nas promessas de Deus para o futuro. Enquanto ele olhasse para trás, ele nunca teria fé para acreditar em Deus. Tem muitos que nos nossos dias, queridos, estão imobilizados, porque estão vivendo num saudosismo, estão olhando para trás, para as glórias que já viveram. Não adianta, você tem que olhar para frente, para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida e através de você. Enquanto Abraão olhasse para trás, ele nunca acreditaria que Deus iria ouvir e atender a sua promessa. Sua única esperança era avançar para o futuro, confiando que de alguma forma Deus cumpriria as suas promessas. E no caso de Abraão, de uma forma sobrenatural, porque ele tinha 100 anos, sua mulher tinha 90, e Deus abriu ali a possibilidade de que aquela herança se confirmasse. Mas há um segundo princípio: a fé confia no tempo de Deus, não no nosso tempo. Muitas das nossas lutas contra o medo começam aqui. Na verdade, tememos que Deus tenha de alguma forma cometido um erro em sua relação conosco. Como Abraão, nós esperamos e esperamos, às vezes por anos a fio. Mesmo que tenhamos visto muitas respostas notáveis à oração, quantos aqui já não ouviram testemunhos tremendos de curas, de resposta, de bênção de Deus? Isso nos impactou, isso nos maravilhou, mas aquela resposta que nós aguardamos, aquela resposta que nós esperamos, que tanto choramos nas caladas da noite, ainda não se concretizou. Enquanto escrevo essas palavras, eu penso em certas pessoas que eu conheço, que oram fielmente semana após semana, para que os seus entes queridos sejam salvos. Alguns pedem oração por um marido, por uma esposa, por um filho, por uma filha que está distante dos caminhos do Senhor. Semana após semana, os pedidos chegam e oramos por eles. Uma esposa pede fielmente oração pelo marido. Às vezes, aquele marido até parece interessar-se nas coisas espirituais, pode até vir uma vez ou outra à igreja, e aí de repente o seu interesse desaparece. Onde está Deus? Porque Ele não responde às orações fervorosas e sinceras do seu povo. Queridos, das muitas respostas que podem ser dadas a essa pergunta, uma resposta deve ser que o tempo de Deus e o nosso tempo são muitas vezes bastante diferentes. Às vezes parece que vivemos em um fuso horário e Deus vive em outro. É o tempo de Deus, é como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de guerra, tempo de paz, há tempo de Deus para a nossa vida, e precisamos saber que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Terceiro princípio, a fé cresce crendo em Deus, apesar das circunstâncias. Às vezes as nossas circunstâncias tornam mais fácil acreditar em Deus, quando as coisas estão bem, quando no emprego está tudo dando certo e o patrão nos oferece um aumento, quando não tem problema de saúde, quando todos estão saudáveis, e a gente se alegra com um passeio na praia, com a chegada de mais um filho, de mais um neto, quantas bênçãos. Mas queridos, às vezes também nós temos que lutar, nós passamos por provações, por lutas, por privações. Eu tenho um amigo, que mora nos Estados Unidos, a esposa está numa batalha contra um câncer, ela já fez longos e difíceis tratamentos, e outros ainda terão que acontecer. Ele é um homem de Deus,
um homem que vive para a família e se dedica à igreja. Ninguém sabe o que acontecerá ao final do tratamento, se haverá a cura ou não da sua esposa. A última vez que conversei com ele, ele falou sobre a bondade de Deus. Ele acrescentou que ele e sua esposa têm mais de 40 anos de casados e que são felizes juntos. Sabiam que Deus cuidaria deles. A sua esposa disse: não importa o que aconteça, estamos confiando no Senhor. Essa, queridos, é a fé bíblica, que se eleva acima das circunstâncias, para se apossar das promessas eternas de Deus. É saber que nós vivemos pela fé, não quando as circunstâncias nos são favoráveis, mas apesar das circunstâncias, eu continuo crendo no Deus da minha salvação. Quarto princípio, a fé obedece a Deus um passo de cada vez. Esse princípio é muitas vezes negligenciado por aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Deus prometeu uma criança a Abraão que queria desesperadamente ver o cumprimento dessa promessa. Então o que Deus diz para ele, Abraão, fazer lá em Gênesis capítulo 15, dos versos 9 a 11, pede para que Abraão reúna animais para um sacrifício, e Abraão fica pensando, mas o que esse sacrifício tem a ver com o meu herdeiro? Deus parece que não está entendendo. Eu quero um herdeiro, eu quero um filho, e Deus está preocupado em sacrifícios. Abraão tinha uma escolha a tomar. Ele podia escolher obedecer a Deus, reunir os animais e se preparar para um sacrifício, mesmo que isso não pareça se conectar com o filho dos seus sonhos, ou ele podia discutir com Deus e decidir tomar as coisas às suas próprias mãos. Senhor, não vou fazer esse sacrifício, eu quero um filho, por que tu estás me mandando sacrificar? Queridos, enquanto não fizermos o que Deus nos chamou para fazer hoje, nunca estaremos preparados para o que Ele quer que façamos amanhã. O problema é que às vezes nós queremos a bênção, mas não honramos a Deus com a nossa fidelidade, com o nosso compromisso, com a nossa vida. Queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. A fé, queridos, dá o próximo passo e devemos caminhar com Deus aonde quer que Ele nos leve. Ah, pastor, eu pensei que Deus fosse me levar para ser missionário nos Estados Unidos, oh glória a Deus, mas Ele está me mandando para a África. Jesus tem misericórdia. Eu pensei que o Senhor fosse me mandar para evangelizar lá na aldeota, Ele está me mandando para ir lá para o Genibaú, Jesus. Ah, queridos, eu fico pensando nos missionários que deixaram os países do primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, nos séculos 18 e 19, e se lançaram ao terceiro mundo, a países como o Brasil, onde um pastor era escorraçado das cidades no interior, eram lançadas pedras nele porque pregava o evangelho. O avô da pastora Carmen passou por isso, quando pregava o evangelho no interior do estado. Hoje nós vivemos na bonança, e qualquer coisa que nos faça sair da nossa rotina, da zona de conforto, já reclamamos. Deus, evangelizar no sábado à tarde, é hora do soninho, pastor. A gente tem justificativa para tudo. Queridos, ainda temos que dar esse passo de fé, se quisermos fazer a vontade de Deus. Tudo o que eu tenho dito até aqui, se resume a uma declaração: podemos enfrentar o pior que a vida tem a oferecer, porque Deus é fiel. Pode ser que você esteja numa situação cômoda, pode ser que você não esteja atravessando problemas, mas eu quero lhe dizer que se porventura você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, em algum momento da sua vida, lembre-se que Deus é fiel, Ele não te abandonou e Ele não te abandonará jamais. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, verso 23, o autor dessa carta diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois Deus que prometeu é fiel. Não foi homem que prometeu, não é promessa de político, é promessa de Deus para a nossa vida. Quando a minha mãe morreu há 30 anos, eu me deparei com uma pergunta sem resposta naquele momento. Eu não sabia então, porque uma mulher crente, fiel ao Senhor, zelosa pelo seu lar,
abençoadora da obra, teria que morrer aos 56 anos? Ou por que ela teria que deixar a mim, a minha irmã e ao meu irmão órfãos? Como foi difícil. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Eu estava com meus 29 anos, sonhava com uma família, imaginava minha mãe acompanhando tudo isso, meu casamento, o nascimento das minhas filhas, a formatura delas, porém, isso não aconteceu. Nos anos que se seguiram, eu aprendi muitas coisas sobre a vida, mas confesso que ainda não entendia por que minha mãe havia morrido tão cedo. Hoje, sou mais velho, mais experiente, um pouco mais sábio do que era antes, mas mesmo assim eu não tenho resposta a essa pergunta: por que a minha mãe morreu tão cedo? Eu aprendi desde então que a fé é uma escolha que você faz. Às vezes você pode acreditar por causa do que vê, mas muitas vezes você acredita apesar do que você não vê. Ao olhar para o mundo ao meu redor, muitas coisas permanecem misteriosas e sem respostas. Porém, eu escolhi acreditar que Deus é soberano, que Deus está no controle, que, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O missionário Hudson Taylor, ele fundou a agência missionária Missão para o Interior da China, em 1865. Durante os terríveis dias da rebelião Boxer, que se abateu na China, no período de 1898 até 1901, quando missionários estavam sendo capturados e mortos, ele passou por tamanha agonia de alma, que não podia orar, e aí ele escreveu em seu diário, resumindo a sua condição espiritual: não consigo ler a Bíblia, não consigo pensar, não posso orar, mas posso confiar. Haverá momentos, queridos, em que não poderemos ler a Bíblia. Às vezes não seremos capazes de concentrar nossos pensamentos em Deus. Muitas vezes nem sequer conseguiremos orar. Mas nesses momentos em que não podemos fazer mais nada, ainda podemos confiar nos propósitos amorosos de nosso Pai Celestial. Não tenha medo, filho de Deus, filha de Deus. Ninguém sabe o que o amanhã pode trazer. Quem sabe se todos nós passaremos por mais essa semana. Mas uma coisa é certa: Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. E aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, ninguém te tomará. Nada pode nos acontecer, a não ser que passe primeiramente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se o seu caminho é sombrio, se você está andando por verdadeiros vales de sombra da morte, continue acreditando, continue crendo, o Senhor cuida de você. Você não está desamparado, você não está sozinho, Ele estará sempre ao teu lado.